pessoal, tudo bem com vocês? Bom, então finalmente nós vamos conversar sobre A Ladeira da Memória, do José Geraldo Vieira, que é o meu romance brasileiro favorito, né? Eu já comentei aqui com vocês que eu sou apaixonada por essa história, por esse livro, pela temática, pela narrativa, pelos personagens também, é um livro que me marcou muito. Essa foi uma releitura que eu fiz, né? Para poder conversar com vocês aqui no canal sobre esse livro. Eu tinha lido esse livro em uma edição pelo Kindle, que eu acho que ainda existe no Kindle Limited. Mas essa edição aqui da Editora Planeta, gente, ela tá esgotada, tá? Essa aqui eu encontrei no sebo, meio que por acaso, né? Tava lá dando sopa, né? Eu acabei trazendo, mas vocês podem encontrar uma nova tiragem, né? Uma nova edição de A Ladeira da Memória, que foi publicada pela editora Sétimo Selo, tá? Eu vou deixar a capa aqui, tá bom? Essa edição, em questão de livro físico, né? Ela é mais acessível hoje, tá? Pra quem tem interesse aí em ler A Ladeira da Memória. Mas eu acho que ainda tem sim, é disponível no Kindle, né? O e-book desse livro aqui, que foi publicado em 1950. Foi um best-seller, né? Se não me engano, teve 3 edições. Essa edição aqui, que foi a última publicada pelo autor, em 1977, né? Que foi revisada, né? Ele fez algumas leves alterações na história, né? Por exemplo, o personagem aqui, ele menciona que o personagem também é tradutor, além de médico, né? Coisa que ele não tinha ainda nas outras edições. E isso vai comentar essas pequenas mudanças. O autor da introdução dessa edição, né, que é o Francisco Foote Hardman, ele vai comentar no seu texto introdutório Noturno da Memória ou Esperada Volta de um Mestre. Texto muito bom, tá, gente? É um texto curtinho, tá? Mas caso você tenha essa edição, não pule esse texto. Mas caso, é um texto muito bom, é um texto curto, mas vale muito a pena ler, tá? Tem um spoiler aqui no meio do texto, então se você aí não quer saber o final do livro, né? Então deixa pra ler no final, quando você terminar de ler, né? Mas vale muito a pena. Antes de eu falar, né, sobre a história do livro, né, a gente entrar no livro em si, eu quero comentar uns pontos muito interessantes que o autor, né, que o Francisco Foote, ele fala na sua introdução de A Ladeira da Memória. Ele vai dizer assim: A Ladeira da Memória é um dos mais tocantes dramas amorosos da literatura brasileira no século XX. Seja no modo do lirismo elegiático da viagem e lembrança de seu narrador, que o repõe em linhagem clássica, seja na transfiguração transbordante das paisagens pela angústia do autoexílio e da ausência, que o aproxima das altas criações poéticas da modernidade. Ele também bem vai dizer que o autor, né, que é o José Geraldo Vieira, que ele nasceu em 1897 e morreu em 1977, né, no ano que saiu a última edição de A Ladeira da Memória, foi um dos maiores prosadores em língua portuguesa, né, um dos maiores autores brasileiros, né, não só como romancista, né, mas também um dos maiores tradutores também. Ele traduziu Joyce e Dostoiévski para a editora José Olímpio, né, que hoje faz parte do Grupo Recorte, e também para o antigo Círculo do Livro, né. Então, assim, você deve estar se perguntando, né, nossa, mas por que eu nunca ouvi falar do José Geraldo Vieira? Por que eu nunca estudei a obra dele na escola? Por que ele nunca foi mencionado? E realmente, gente, eu só fui saber sobre esse autor quando eu li, eu acho que algum texto em algum lugar do Olavo de Carvalho, né? Que ele recomendava as obras do José Geraldo, né? Para quem gosta de romances, bons romances de língua portuguesa. E aí, o próprio autor dessa introdução se questiona, né, por que o José Geraldo caiu no esquecimento. Isso assim, gente, foi muito cedo. O José Geraldo morreu em 77. O autor vai dizer aqui que seus livros caíram em brusco esquecimento já no início dos anos 80. E aí ele continua: afora poucas vezes isoladas a lembrarem os tesouros escondidos de sua extensa e consistente produção, que nossa mais que precária memória cultural e imediatismo editorial tinham tão cedo posto no grande abatedouro da literatura, né, entre aspas, para usar a expressão de Franco Moretti. E aí, ele mais pra frente vai dizer assim: será que o tão restrito parâmetro de representação da realidade nacional ou regional, tomada como paisagem externa e objetiva, teria contribuído para colocar sua obra por cerca de um quarto de século numa espécie de limbo da nossa vida literária? E aí eu achei muito curioso esse comentário, porque eu acho que foi isso mesmo, né? Caso vocês não saibam, gente, vocês aí que não lembram muito sobre a literatura brasileira na escola, enfim, a literatura brasileira, principalmente no século XX, ela começou com uma coisa assim, que tem que ser romance regionalista, né? Então, os romances, a maioria deles, os mais famosos, caem nesse limbo, né, de
cai nessa dicotomia de que, é romance jornalista, é romance social, é romance não sei de quê. Então, muitos autores, inclusive autores, principalmente da semana de 22, né, que o José Geraldo, ele tava, assim, vivo na época da semana de 22, como eu falei, ele nasceu em 1897. O José Geraldo, ele não fez parte da turma da semana de 22, né, então o autor não vai dizer aqui por quê, né, aqui na introdução ele não diz porquê, mas ele fala, o José Geraldo permaneceu alheio à Semana de Arte Moderna de 22. Então, assim, eu acho que se a gente juntar, né, fazer um quebra-cabeça, eu acho que dá pra entender mais ou menos o que aconteceu. Por exemplo, não dá pra encaixar esse livro em nenhuma escola literária brasileira, porque esse livro, ele foge de todas as escolas literárias brasileiras. Ele é um livro, assim, fora do tempo. E muito à frente do seu tempo, em certos aspectos, em estilo narrativo aqui. Porque ele não cai, como eu falei pra vocês, nessa dicotomia de romance regionalista, romance social e nada do tipo. Ele não chega nem a ser um romance cosmopolita, vai. O mais próximo que conseguimos classificar A Ladeira da Memória é isso. Não só A Ladeira da Memória, mas também os outros grandes livros do autor, como por exemplo A Mulher que Fugiu de Sodoma, O Primeiro Romance, A 40ª Porta, e etc. Então esses romances fogem, gente. Se você aí tá acostumado a ler Jorge Amado, sei lá, Graciliano Ramos, não sei, algum outro autor famoso brasileiro aí do século XX, né, você já meio que percebe ali que tem uma certa semelhanças em algumas temáticas, em algumas coisas, né. Já o José Geraldo, ele não cai, quando você lê o livro, assim, você percebe que você não acha que tá lendo um romance brasileiro do século XX, porque é tão diferente, talvez, de tudo que você talvez vai ler na sua vida de romance brasileiro, que você vai achar, nossa, esse livro aqui, ele é único na literatura, na nossa literatura. Ele não tem, assim, ele não se encaixa em nenhuma escola literária. Por isso que eu digo pra vocês, gente, ainda mais se você é mais jovem aí, que tá na escola ainda, tá estudando, não se apega a essas questões de escolas literárias, tá? Porque elas deixam muitos autores de fora. Muitos autores não fazem parte. E como eu citei a semana de 22, eu chuto, né, complementando aqui o que o autor da introdução, né, o Francisco Ruth fala, eu chuto que o fato do José Geraldo não ter participado da semana de 22, não ter feito parte ali da panelinha, pode ter contribuído para que poucos anos depois que ele morre, né, do seu falecimento, os seus romances caíram no esquecimento. E como que o romance cai no esquecimento, gente? Ele não é mais publicado, ele não tem novas tiragens, o autor deixa de ser mencionado em cadernos de crítica literária, de jornais, essa coisa toda. Então, é assim que você apaga a memória de um autor, né? E assim, gente, eu não falo isso como, teoria da conspiração. Não, infelizmente é uma coisa que é comum disso acontecer, principalmente aqui no Brasil, tá? Eu acho que o José Geraldo não foi só o único, né, que caiu nesse limbo editorial aí. Podemos ter outros autores também. Se você sabe, gente, de algum autor brasileiro que você gosta, conhece, que tá esquecido, que é difícil achar livro dele, etc. Só agora a gente tá tendo um ressurgimento da publicação da obra dele, né? Como eu falei pra vocês, a editora Sétimo Selo está republicando. É fácil encontrar os livros no Kindle, mas assim, não é um autor que as pessoas conhecem, né? Quase todo leitor aí conhece um Graciliano Ramos, mas ninguém conhece, poucos conhecem o José Geraldo, o que é uma pena, gente. É uma pena muito grande, porque eu vou panfletar esse autor aqui pra vocês, até vocês lerem. Lá no Instagram, muita gente que tava acompanhando a minha leitura falou assim, Ju, eu vou ler porque eu gostei dos trechos que você postou, e etc. É um autor que é muito bom conhecer. Eu acho que ele despertou em mim esse amor pela nossa língua, tá? É uma coisa que eu tinha dificuldade, assim, pela nossa língua, pela nossa cultura, apesar de não ser um romance cultural, né? Porque os personagens do José Geraldo aqui, eles se encaixam, na verdade, quase no panorama mundial, né? Então são personagens que estão inseridos em contexto aqui logo no começo da Primeira Guerra. Então o romance se passa durante toda a Segunda Guerra Mundial, Primeira Guerra não, gente, Segunda Guerra Mundial, e ele termina com o final da Segunda Guerra Mundial, e a guerra meio que ela acaba, assim, não diria interferindo diretamente, mas indiretamente, os acontecimentos que estavam tendo lá na Europa, né, na África, na Ásia, né, enfim, os acontecimentos da Segunda Guerra estavam ali, fazem parte desse plano de fundo de memória, né, que o Jorge aqui, que é o protagonista, ele vai viver, né. Então agora entrando em si, no romance, o que se trata então, A Ladeira da Memória. É até difícil explicar o enredo desse livro sem dar muitos spoilers, então eu vou
dar uma pincelada no enredo, tá? Sem dar muitos spoilers. Aí lá no finalzinho do vídeo eu vou comentar com vocês alguns pontos que são spoilers, tá? Então, acontecimentos chaves da história, porque aí eu acho que fica melhor, tanto pra quem leu ou pra quem não leu, né? Então, o romance começa com o Jorge, que ele é aqui um médico, né? Ele tá fazendo uma viagem pra São Paulo, né? Num trem noturno. Eu não lembro se o Brasil ainda tem trens noturnos, eu acho difícil ainda ter. Mas enfim, ele tá conversando com o seu tio Rangel. E aí, nessa conversa entre eles dois, né, o tio Rangel fala que o Jorge precisa superar um trauma, né, que o Jorge está traumatizado, né, e o romance se passa aqui logo no final da Segunda Guerra. E aí o Jorge está fazendo essa viagem para o interior de São Paulo, para Itatiaia, né. Nessa cidade de Itatiaia tem uma fazenda, a Fazenda Camapuã, onde ele passou ali um verão, vamos dizer assim, uma temporada, né, com a Renata, que foi o grande amor da sua vida, né, só que eles não estão mais juntos aqui. E ele tá muito triste, ele tá sofrendo muito, mas ele não consegue superar esse sofrimento, ele não consegue seguir com a sua vida, porque ele tá preso ainda ao passado, ainda tá preso a esse lugar, tá preso às lembranças da Renata e etc. E aí o tio Rangel fala que ele precisa subir a ladeira da memória. E o tio Rangel vai embora, né? Vai para São Paulo. E ele fala, olha, você precisa subir a ladeira da memória, assim como eu fiz, né? O tio Rangel, ele morava antigamente num sobrado em São Paulo, no Largo da Memória, né? Junto com a sua esposa. E aí ele disse que toda vez que ele subia aquele Largo da Memória, ele se lembrava de quando ele conheceu a esposa dele, se lembrava do casamento, se lembrava da festa. Então ele tinha esse momento de lembranças que vão voltando para a vida dele, né? E quando eles entram, também ele vai contar, né? Quando eles entram de novo no sobrado, que naquela época já tinha sido virado tipo um cortiço, né? Ele fala que começava a se lembrar da sala de estar da casa dos pais, da tia Maria Clara, se lembrava das festas que eles davam. Então ele tem esse rompante, né, de lembranças, meio que sem querer, né? Porque ele não queria ter entrado lá de novo, mas a esposa dele queria. Ele tem esse rompante de lembranças, de memórias de coisas que ele havia esquecido, né? Até por conta da idade, por conta que o tempo passou muito. E ele fala, olha, você tinha que fazer isso também, você tinha que entrar, você tinha que reviver essas lembranças que você teve com a Renata, que eu acho que assim você talvez consiga seguir em frente. Então é bem exatamente isso que o Jorge vai fazer. Ele vai subir a pé até a fazenda de Camapuã, que fica próxima, como eu falei, de Itatiaia. E nessa subida dele, né, a gente acaba então voltando no tempo, né, voltando alguns anos antes, uns 5, 6 anos antes, para a gente saber aí o que aconteceu, né, entre ele e a Renata, né, até chegar a esse ponto da história. E aí a gente faz esse flashback, né, gigantesco, que é basicamente aqui 90% do livro, né? E a gente então começa a entender como é que se dava esse relacionamento entre ele e a Renata. A Renata era uma moça casada, ela não tinha filhos, né? Só que o casamento dela, a gente vai descobrir que não era um casamento feliz, né? Era casada com um homem que ela não tinha mais amor, não amava mais, porque ela foi casada muito cedo, né? Ela terminou o colégio e já se casou, né? Os pais arranjaram esse casamento para ela. E só que a Renata era uma moça muito intelectual, muito inteligente, muito apaixonada por livros, né? Assim como o Jorge também. E aí o Jorge já era um escritor conhecido, ele já havia publicado alguns livros. E através da publicação dos livros do Jorge, a Renata mandava cartas para eles, né? Aquelas cartas de leitor, né, que antigamente tinha, talvez quem é mais novo não vai lembrar. E ela mandou, e aí nessa troca de cartas, eles acabaram se conhecendo e se apaixonando e vivendo esse romance meio que às escondidas ali, esse romance proibido, né? Só que até um certo ponto do romance aqui, era tudo meio platônico, né? Só que não dá pra você manter um romance platônico, né? Vendo a pessoa quase todos os dias, convivendo com aquela pessoa, né? E o amor deles vai ficando cada vez mais, assim, mais real. Menos platônico, saindo do plano das ideias, indo mais pro mundo concreto, mundo real. E era engraçado porque toda vez que a Renata ligava pra ele, né? Pra se contarem e tudo mais, ela sempre colocava a música O Largo de Handel pra tocar. Para que Jorge escutasse. O Largo de Handel, gente, é uma música do Handel, né, que é o compositor Handel, que é uma música bem curiosa. Você pode colocar essa música tanto em casamentos quanto em funerais. E essa escolha do Largo de Handel aqui não foi em vão, tá? Ela faz o total sentido aqui dessa música ter sido escolhida, pode ser tocada nessas duas ocasiões para o
se a gente levar em consideração o que vai acontecendo aí no final aí do livro, né? E eu vou parar por aqui, porque senão eu vou dar spoiler, tá? Um belo dia eles resolvem passear nessa fazenda de Camapuã, né? Passarem, acho que eles passaram coisa de 20 dias lá, até que por fim essa coisa, lembra que eu falei, essa coisa platônica que eles tinham, não é mais platônica, a partir daí não vira mais platônica, né? Tem um ponto de virada na história que se torna realmente um romance concreto, físico, se é que vocês me entendem do que eu estou falando, não é mesmo? Tá tudo bem, tá tudo ótimo, eles fingem que nada aconteceu, mas ainda continuam, né, se encontrando, se vendo, até que um belo dia a Renata, então, fala pro Jorge que ela tá passando mal, né, que ela não tá se sentindo bem, que ela tava ali tava tendo umas crises meio estranhas, e o Jorge, que é médico, vai fazer o diagnóstico dela e a coisa desanda por aí mesmo, tá bom? Então, eu vou parar aqui, eu comento com vocês, então, o final da Ladeira da Memória mais pra frente do vídeo, tá? Vocês precisam saber, caso vocês forem ler A Ladeira da Memória, gente, aqui não é um romance muito bem linear. Aqui tem muito fluxo de consciência, tá? Você que tá acostumado a ler autores com fluxo de consciência, talvez você não vai se estranhar tanto. Eu não tenho muito esse costume, então realmente tem alguns momentos aqui do livro, né? Quando tem menos narrativa e mais fluxo de consciência, se arrasta um pouco, tá, gente? Não vou mentir pra vocês, não. No meio do livro e mais pro final também, o final é puro fluxo de consciência, tem pouca narrativa. E aqui, gente, o livro pode tanto servir como uma história de amor, né? Nós temos aqui uma história de amor muito bonita entre eles, apesar de ser um amor impossível, apesar de ser um amor que acaba não dando muito certo no final das contas. Também é um livro que trata muito do tempo, né? E da própria memória em si. Como que o tempo acaba se tornando um inimigo das nossas lembranças, principalmente daquelas lembranças que a gente mais ama, que são mais caras para nós, ou então aquelas lembranças que você não quer encarar, né? Aqueles acontecimentos que você viveu, que você passou, mas que você não quer encarar de novo, não quer lidar, não quer bater de frente com esses acontecimentos de novo, que muitas vezes a gente deixa passar porque, eu não quero enfrentar isso agora, eu não quero falar disso agora, exatamente como o Jorge está dizendo, né? Exatamente como o Jorge faz aqui, só que chega uma hora na nossa vida que a gente precisa encarar certas coisas que aconteceram na nossa vida, no nosso passado, lembranças que a gente deixou em branco, que a gente fingiu que não aconteceu, que a gente guardou no canto mais remoto da nossa memória, mas que precisa ser restaurado, que precisa ser reanalisado, revisto, né? E é basicamente a jornada aqui que o Jorge vai fazer, né? Ele precisa passar por essa jornada de relembrar, por essa jornada, né, de reviver aquilo que ele viveu para ele poder seguir em frente, né, com a vida dele, né? E assim, gente, na minha opinião, tá? É um romance muito bonito, apesar de não ser um romance, assim, fácil de ler no quesito de linguagem, porque a linguagem é bem lírica, é bem poética muitas vezes, né? Então, às vezes pode pesar um pouco para quem não tem costume de ler um romance assim. Mas é um texto tão emocionante, tem passagens aqui belíssimas, assim, que faz você repensar, faz você refletir sobre a sua vida, né? E aquilo que eu falei pra vocês, os personagens aqui, eles estão inseridos, né, nessa dicotomia, né, Rio-São Paulo, né? Então a história se passa parte no Rio e parte em São Paulo, o que é curioso, porque os melhores momentos dos personagens aqui se passam no Rio. E os piores momentos do Jorge se passam em São Paulo. Eu achei assim, uma palhaçada isso, né? Mas tudo bem, porque eu sou, né, paulista, né, gente? Sou aqui de São Paulo, mas tudo bem. O final do livro aqui se passa em São Paulo. O momento, assim, mais importante na vida do Jorge se passa em São Paulo, então tá perdoado, tá, José Geraldo? Eu te perdoo. Mas as paisagens aqui de São Paulo e Rio são descritas com tantos detalhes, assim, muitos lugares que até hoje existem, né? Como, por exemplo, Paquetá, no Rio, Corcovado, algumas cidades do Rio também, algumas cidades do interior de São Paulo também. Há um quê de autobiografia nesse livro também, muitas coisas que acontecem com o Jorge, né? Aconteceram com o próprio autor, né? Algumas características do Jorge foram características também do próprio José Geraldo, né? O fato do Jorge ser tradutor, ser médico, o José Geraldo também foi, né? Tradutor e médico. O José Geraldo também viveu um tempo exilado no interior de São Paulo, assim como o Jorge também vai fazer, né? Que ele vai passar um tempo exilado, muito tempo exilado. Se vocês tiverem a oportunidade de ler A Ladeira da Memória, leiam, vocês não vão se arrepender, tá? É um livro muito bonito, é um livro muito bem escrito, é um livro com uma temática muito forte e continua sendo, apesar de eu li esse livro faz 5 anos, eu li de novo e continua sendo um dos meus romances brasileiros favoritos. É maravilhoso, o final dele é maravilhoso demais. E aí, complementando o que fala aqui
na introdução, né, o José Geraldo comentou assim, a respeito da Ladeira da Memória, quando ele publicou, né, a última edição, né, repito, a memória é um asilo com duas alas. Numa, as saudades, essas anciãs paralíticas. Na outra, os complexos, esses loucos domados com camisas de força. Permitam já agora confessar que extraí minhas personagens das duas alas. E agora, gente, eu vou comentar então com vocês, tá? O final da Ladeira da Memória e também alguns spoilers aqui, então fiquem atentos aí, caso você não leu e não quer saber, pulem os próximos minutinhos do vídeo, tá, gente? Então, o que acontece, né? Por que o Jorge foi parar, né, de novo em São Paulo? Por que o Jorge se exilou em São Paulo? Qual é o trauma do Jorge? Foi o fato de que a Renata foi diagnosticada com tuberculose, né? A Renata, nesse período que ela ficou se cuidando de tuberculose, e a gente tem que lembrar, gente, que aqui o romance se passa na década de 40, ou seja, não tinha antibiótico ainda, né? Hoje em dia, a tuberculose você se cura com antibióticos, né? E um tratamento rigoroso aí, de coisa de meses, né? Naquela época, já havia alguns tratamentos para a tuberculose, mas não eram, assim, tratamentos rápidos, né? Também eram tratamentos mais longos. E no caso dela, já estava um pouco avançada a doença, né? Mas assim, ela vai tratando, ela se trata e durante esse período de tratamento, o Jorge acaba, para deixar ela em paz, para deixar ela sossegada no Rio de Janeiro, ele vai se exilar então em Acrera, que é uma cidade fictícia, no interior de São Paulo, né? Tal como o autor também fez, por conta das crises do seu casamento, alguma coisa do tipo assim. E aí ele fica coisa de 3 anos isolado lá, e aí nesse tempo a Renata mandava algumas cartas em poemas para ele, né, escondidos em revistas, né, e ela falava, olha, fica por aí, quando tiver tudo certo aqui, você volta e tal. E aí nesse meio tempo também a Renata tava tentando pedir o divórcio do marido dela, né. Só que aí, quando o Jorge ele vai visitar a Renata, né, no Rio, encontra com ela lá, é o último encontro deles, né, ela fala, olha, eu tô quase curada, né? Ela tava realmente melhor, mas ela ainda tava no processo do divórcio, né? O divórcio não tinha sido ainda o divórcio não tinha saído, essa coisa toda, e aí o Jorge fala, bom, eu vou voltar, daqui a 6 meses eu retorno. 6 meses, 1 ano mais ou menos, né? E quando eu voltar, a gente vai ficar junto, né? Quando você conseguir resolver aí o problema com o seu marido. Coisa que pro Jorge, futuramente, né? A gente vai ver aqui no final do livro, que pra ele é o maior arrependimento dele. Ele não queria ter ido embora, né? Ele queria ter ficado no Rio, apesar de tudo, né? Porque ele poderia ter, pelo menos, ter ficado mais próximo da Renata, né? Mas esse isolamento dele, ele acha que não ajudou, enfim, ele se sente mais culpado do que tudo nessa vida, né? Só que pro azar da Renata, ela não conseguiu o divórcio, né? Os juízes não deram o divórcio por N motivos lá, e isso foi o que acabou a matando, né? Ela ficou assim, sem chão, ela ficou muito triste, e nisso a doença, né, que estava sob controle ali, voltou com tudo e a matou. E é interessante, gente, essa escolha, né, do fato dela morrer de tuberculose, porque muitos autores do século XIX morriam de tuberculose. Oscar Wilde, por exemplo, foi um deles, se não me engano, né? A tuberculose era chamada de a doença dos escritores, né, a doença dos artistas, né, que muitos morreram de tuberculose. E parece até uma ironia, né? A própria Renata, que também era uma artista, né? Também era uma escritora, tal como Jorge, morrer também de tuberculose. E é interessante porque essa morte da Renata aqui, a gente vai perceber desde o começo do livro que vai acontecer, tá? Então o Zé Geraldo, ele vai dando dicas para nós o tempo todo, desde o primeiro capítulo até esse derradeiro momento, né, da morte dela, que ela vai falecer, que ela não vai ficar com o Jorge, né? Essa coisa do platônico volta, né? Lembra que eu falei pra vocês que o amor deles era platônico, depois se tornou um amor concreto, né? E aí, de novo, com a morte dela, se torna um amor, entre aspas, platônico também, porque ela não tá mais aqui. E pra piorar, o Jorge vai descobrir da pior forma possível, né? Ele volta pro Rio depois do tempo que ele falou que ia ficar, tá lá numa festa, né? E aí a vizinha, uma moça que era vizinha da Renata, né, meio que solta a notícia pra ele, assim, achando que ele sabia que a Renata tinha falecido, né, e aí, assim, a vida acaba pro Jorge ali, né, ele fica sem chão, ele fica catatônico, é muito real, é muito concreto essa angústia do Jorge, né, nesse momento. Assim, é um momento também angustiante pra nós, gente. Já imaginou você receber uma notícia dessa? A pessoa que você ama morreu e todo mundo sabe, menos você. Gente, ignore um barulho, porque acabou de começar a chover aqui, então a chuva tá forte, então ignorem aí. E eu tô sem o microfone hoje, então por favor, ignorem o barulho de chuva, tá certo? No fundo do vídeo.
né? E aí continuando, e é traumatizante, o trauma do Jorge então é esse, né? O amor da sua vida, a Renata, morreu. Ele ficou sabendo meses depois, se despedir dela, tem o medo de enterrá-la, gente. Imagina a situação. Gente, é muito ruim perder alguém, mas eu acho que é pior ainda você perder uma pessoa e você não ter a chance de enterrá-la, de velá-la, de se despedir dela, gente. Isso é traumatizante mesmo, assim, né? Foi uma morte súbita, uma morte terrível mesmo, e isso que destrói o Jorge, né? Isso que faz com que ele fique nessa questão de que não, eu não quero lidar com o passado, eu vou me isolar, não quero mais pensar nisso, não quero mais... Tudo pra ele é Renata, mas ele não quer mergulhar nessas lembranças de novo, ele não quer lidar com essas lembranças de novo da Renata, porque são muito dolorosas. Então é por isso que ele precisa subir a ladeira da memória, né? Que é essa subida do luto, né? Então ele precisa passar pelos estágios do luto, né? Ele precisa passar por esse momento, por esse sofrimento, para ele poder então seguir em frente, né? Já tem até uma outra mulher ali, uma outra mulher interessada nele, inclusive, né? O tio Angel vai dizer, nossa, tem essa moça aí que tá interessada em você e você comendo sopa aí, né? E você aí sofrendo, né? Depois de tanto tempo, né? Da morte da Renata. É porque ele não superou o luto ainda. Então, A Ladeira da Memória também é um romance que fala do tempo, fala do amor também, mas principalmente fala do luto, né? Do tempo do luto, né? Que muitas vezes a gente não consegue viver, né? Quando a gente perde uma pessoa querida, a gente tem essa grande dificuldade de passar pelo tempo do luto, né? A gente quer pular as etapas, né? A gente quer já ir pro final do estágio do luto, né? Mas não, é todo um processo de passar pela dor, de aceitar a dor, de aceitar a morte da pessoa, aceitar que ela não vai mais estar aqui, pra no fim ficar somente a saudade, né? Então, pra você aí que passou por um momento difícil, eu acho que esse livro pode ser vai falar muito com você, tá? Pra quem já passou por um luto na vida, eu acho que A Ladeira da Memória vai falar bastante com você nesse sentido também, né? Pode até também te ajudar a lidar com esse processo que é muito doloroso. Mas é isso, gente. Ele então chega em São Paulo, ele revisita a fazenda onde eles passaram aquela temporada tão bonita entre eles, né? A fazenda de Camapuã, que na verdade já estava toda abandonada, já não tinha mais ninguém ali morando, tava só com um caseiro lá, já não tinha mais nada daquilo que eles viveram tava ali. E aí, por fim, ele fala, bom, eu vou embora, né? Agora eu posso ir embora, né? Ele, por fim, pega um cavalo e vai embora e o romance acaba aqui. Acaba com o último, ele lembrando, né, da fala do tio Rangel, que ele fala pro tio, que o tio Rangel dele fala pra ele lá no começo do livro, né? Eu vou ler pra vocês. Você ainda está se debatendo em problemas de consciência porque é leal e magnânimo. Julga que outra criatura do oásis, ao abeirar-se da cisterna e ao descobrir as sandálias da anterior, não deve calçá-las para ter o direito de atingir e percorrer a catatumba. E que, ao ver no degrau do altar a candeia apagada, não tem o direito de acendê-la para procurar o cântaro e ir buscar a água no córrego subterrâneo, a fim de vir reanimar quem se acha prostrado na duna. Será possível, Jorge, que você tenha ficado como esses infantes, que perplexos e atônitos na Espanha ou na Rússia, quais pássaros tangidos pela fuligem das evoluções, não veem nunca os ninhos nos pomares, nem ouvem mais o sussurrar das fontes? Então, e aí o romance acaba, né? Acaba então ouvindo o conselho do tio Rangel, passa pela sua ladeira da memória ao visitar Camapuã de novo. Aí ele fala, São Paulo Rio, não, tanto faz, o trem que passar primeiro eu vou. Então é isso, gente, espero que tenham gostado do vídeo, espero que eu tenha convencido vocês a ler A Ladeira da Memória, tá certo? É um romance maravilhoso, muito bonito, gente, bonito demais. Esse momento aqui até que eu, derramei umas lágrimas, porque realmente é muito bonito, é muito emocionante. Como eu falei pra vocês, não é um romance fofinho, é um romance trágico, tá? É trágico esse livro aqui, não é um livro fofinho, mas não deixa de ser um baita romance do José Geraldo Vieira, tá certo? Então é isso, gente, eu fico por aqui. A gente se vê então no próximo vídeo. Beijo pra vocês e até mais.